Fala galera, aqui é Jonatas Dantas, esse é o canal Geopolíticas Avessas. Hoje nós vamos estar dando continuação ao último vídeo, o vídeo da quinta-feira sobre a Batalha do Donbass. Tá? Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, domingo, 24 de abril, parte da manhã, domingão. Basicamente, pessoal, o que aconteceu de quinta-feira para cá, na questão da Batalha de Donbass? Os russos continuam um avanço com uma forte resistência ucraniana, ok? Eles têm tentado, de diversas formas, conquistar mais territórios naquela região campal em que nós vimos falando. A batalha de tanques, a batalha de outros blindados, o confronto direto entre exércitos de Kiev e as forças separatistas mais o exército russo tem acontecido durante todo o dia. Importante falar também sobre Mariupol, aquela cidade que seria o final do cinturão sudeste e nordeste, o final do pinção russo. Mariupol, nesse momento, foi decretada como libertada pelos russos. A fábrica de Azovstal, a metalúrgica, que eu citei no último vídeo, ela não foi atacada. Putin usou uma jogada demagoga, populista e estratégica, tá? Para não atacar aquele reduto final ucraniano, tá ok? O último bolsão de resistência ucraniana em Mariupol, uma cidade estratégica, uma cidade importante ali para o teatro de operações, tá ok? Ele disse que queria evitar um banho de sangue. Na verdade, ele quis se mostrar complacente, misericordioso para a população russa. Putin não deixa de ser um político. Ele é um autocrata, mas ele também é um político. Ele tem que dar satisfações ao povo russo. E ele mostrando isso, ele está dizendo o seguinte: olha, a nossa narrativa de desnazificação da Ucrânia passa também por ter misericórdia do povo ucraniano. Por outro lado, a Ucrânia diz que a resistência não terminou totalmente em Mariupol. Inclusive no sábado, ontem, dia 23 de abril, um local onde guerreiros chechênios, soldados chechenos, que estão apoiando Putin, foi bombardeado por drones ucranianos em Mariupol. Ou seja, a batalha não terminou. Tá? Outra coisa importante, o pacote americano de armas chegou, pacote de 800 milhões, com blindados, com mísseis Javelin, com helicópteros, radares, obuseiros, chegou. Foi totalmente entregue. Tá? Já está no oeste ucraniano, chegou através de Lviv, aquela cidade próxima à fronteira polonesa. É ela que tem recebido a maioria das armas, como a gente também citou um vídeo atrás. Outra coisa importante que eu quero dizer é o seguinte: o Congresso americano e o governo americano já sinalizou que vai fazer um novo pacote de mais 800 milhões em armas. Mais armas chegarão para o exército ucraniano. O Ocidente está bombando o exército ucraniano. Macron e a França também anunciaram que vão enviar o obuseiro César, que é um dos melhores obuseiros do mundo. Jonatas, o que é um obuseiro? Obuseiro é o seguinte: ele é como se fosse um canhão de longo alcance. Ele é um caminhão com canhão para atingir alvos de longo alcance ou mesmo até mesmo atingir aeronaves que sobrevoam mais baixo. Isso é um obuseiro, tá? Quando você ouvir falar o termo obuseiro, o que é um obuseiro? Tá? A França prometeu um conjunto de obuseiros, 12 obuseiros para a Ucrânia, material militar pesado. Outra coisa, o governo ucraniano vem acusando a Alemanha de não prestar o devido auxílio militar. Como? A gente sabe que a Alemanha enviou, no início, lá em fevereiro, enviou 1.000 bazucas, enviou 500 mísseis, depois enviou mais quase 3.000 mísseis, enviou coletes, capacetes, fuzis, pistolas e granadas. Legal. Armas leves, consideradas armas leves. Inclusive, aqui dando um adendo, você que gosta mais da parte militar, Segunda Guerra Mundial, dá uma pesquisadinha no termo Panzerfaust. Tá? Panzerfaust. E aí você dá uma pesquisada no termo Panzerfaust 3, ou em alemão Panzerfaust 3. O que acontece? Essa arma é uma arma clássica da Segunda Guerra Mundial, tá? É uma arma, um antitanque, uma bazuca antitanque clássica da Segunda Guerra Mundial. Foi doada pelos alemães para os ucranianos. Claro, é a versão modernizada, tanto que a terceira versão é a versão do século XXI. Foram doadas em torno de 400 armas dessas. E muitas dessas armas têm dado dor de cabeça para os blindados russos. A Panzerfaust está de novo em ação. Vamos botar aí, quase
80 anos depois, continua em ação, continua fazendo estrago. Para quem gosta da parte militar e da parte de Segunda Guerra, é algo interessante. Outra coisa importante também para se dizer sobre esse caso da Alemanha com a Ucrânia. A Alemanha diz o seguinte, olha, o que eu tenho em estoque, eu sou o 5º maior exportador de armas do mundo. O meu exército não é tão grande, mas eu tenho uma indústria bélica muito forte. Esse é o caso da Alemanha, 5º maior exportador de armas do mundo. Os blindados que eu tenho aqui, os helicópteros que eu tenho aqui, não são de fácil operação para os ucranianos. O que eu posso fazer é doar esses blindados para qualquer outro país da OTAN, que seja ali vizinho, um país do leste europeu de preferência. Por quê? Porque o país do leste europeu provavelmente vai ter no estoque das suas forças armadas armas que sejam soviéticas, que os ucranianos possam operar, pela questão do sistema de mísseis. E aí a Ucrânia rebate. Vocês têm condições sim de treinar o nosso pessoal e enviar para cá a melhor condição que vocês têm. O Marder, o PZH-2000, o Leopard, a França, o Leclerc, entendeu? Essa é uma discussão entre o governo ucraniano e o governo alemão. O governo alemão diz que já se tratou com a Eslovênia. A Eslovênia é um país ali do leste europeu. A Eslovênia tem tanques da época soviética, tanques T-72, os mesmos tanques que a Polônia doou para a Ucrânia semana retrasada. E a Eslovênia vai doar os seus tanques para a Ucrânia. E para não deixar a Eslovênia desguarnecida, a Alemanha vai repassar para um outro membro da OTAN, vai repassar os seus tanques a princípio para a Eslovênia. E o governo alemão também alega o seguinte, olha, eu já gastei financiando vocês para comprar armas em torno de 200 milhões de euros e tenho aqui um pacote de 1 bilhão, eu vou encher vocês de dinheiro para vocês comprarem armas com fornecedores de armas, inclusive com fornecedores alemães. Eu vou intermediar o caso para as empresas, as indústrias particulares alemãs venderem armas para vocês e o governo alemão pagando. Ou seja, é um conflito geopolítico ali entre uma grande potência e a Ucrânia, que é o agredido no momento. A gente sabe que a Alemanha tem as suas ressalvas porque ela depende do gás russo. A Rússia, inclusive, está jogando com a questão do gás. Ela sabe que na economia as sanções vieram batendo forte, vieram batendo de uma maneira que, de fato, está trazendo prejuízo para o país e para o povo russo. Inclusive, estimativas dizem que o PIB russo deve cair de 10% a 12%. Para você ter ideia, em 2021, com a pandemia, o PIB russo caiu próximo de 3%. Quer dizer, eles caíram 3% em 2020. Imagine agora, caindo 4 vezes mais. É exatamente isso. Eles têm em torno de 10% a 12%, nesse momento, a estimativa para a queda do PIB russo. Milhares de empresas se retiraram de lá, eles saíram do SWIFT, que é o sistema bancário, tudo aquilo que a gente já comentou. As sanções econômicas têm batido forte na Rússia e a Rússia quer terminar o conflito de maneira mais rápida, tanto que eles estipularam essa data aí de 9 de maio, a data da vitória final, até mesmo para combinar com a narrativa que está desnazificando a Ucrânia, e, ao mesmo tempo, ela quer jogar com as suas commodities, com gás, com petróleo, com a dependência europeia, para lucrar, para atenuar esse impacto econômico e usar como arma geopolítica, como nós também já dissemos antes, perdão. Enfim, basicamente é isso, tá? O próximo pacote americano de armas deve chegar essa semana. Nós falamos sobre a batalha no leste ucraniano, nós falamos sobre a questão de Mariupol, nós falamos um pouco sobre o pacote de armas americano, nós falamos sobre a questão da França entregar o obuseiro, e nós falamos desse embate aí geopolítico-político entre a Alemanha e a Ucrânia reclamando que não está sendo assessorada pela Alemanha de maneira correta, e a Alemanha alegando as suas causas de ter doado muita coisa, mas ainda está deixando a desejar. Vamos aguardar o desenrolar da guerra, vamos sempre pedir, torcer, orar, independente da fé de cada um, pela paz, tá? O que a gente quer é paz, a gente quer que se resolva e não quer que o conflito escale para uma coisa ainda maior. E uma última coisa que eu vou falar aqui no vídeo, que é o seguinte: pouco se tem falado sobre o que a China pode ganhar com esse conflito, principalmente economicamente falando. Ela perde muito, mas por outro lado, ela também pode vir a ganhar muito. Ela pode ter a Rússia, economicamente falando, como um pária econômico ali, como mais que um pária, como um seu vassalo. Como o que é um vassalo? Como um servo, economicamente falando, já que o Ocidente virou as costas para a Rússia. A China vai poder retirar
essas commodities a preço de banana da Rússia, porque a Rússia não vai ter, de certa forma, para outros a quem vender. Então a Rússia vai ter que se virar para o BRICS. Quem é o maior beneficiado com isso? A China. A China vai comprar petróleo e gás russo mais barato ainda, já que a Rússia cada vez menos vende commodities para a Europa. A longo prazo, a Europa diz que vai se livrar das commodities russas, daquilo que a Rússia vende para ela. Então a Rússia vai se virar mais ainda para a China. Quem é o grande vencedor, a princípio, desse confronto? A senhora China, além de ganhar um aliado militar para um conflito, um hipotético conflito, e que seja só hipotético, no futuro. Um grande aliado militar chamado Rússia. Enfim, muito obrigado por chegar até aqui. Deixe seu like, curta, compartilhe, tá ok? Quinta-feira que vem, 8 da noite, temos um próximo encontro. Toda segunda e quinta, nesse mesmo horário, 20 horas. Fala com os amigos, compartilha. Fala lá, nós temos um canal, maneira popular, uma maneira mais simples de tentar explicar geopolítica. Tá aqui para debater, bater um papo, tá bom? Lembre-se sempre, penso, logo existo. Geopolíticas avessas, guarde esse nome. Auf Wiedersehen, Leute!